Aí sim. E aí, gente? Tudo bem com vocês ou não? Hoje é um grande dia. Teve uma menina que eu conheci numa plateia um dia. E essa menina, ela ficou indo nas palestras. E aí essa menina acabou crescendo nesse ecossistema. Ela fez o MEDP, depois ela virou conselheiro. Ela é alguém que é a padroeira daqueles que não têm dinheiro. Porque ela conseguiu fazer isso tudo sem dinheiro, se esforçou. E o pior de tudo, ela não fez só o IP e o conselheiro, ela virou presidente dessa companhia. O nome dela é Patrícia Pimentel. Vem cá, Patrícia! Salva de palmas para ela. E aí? Fica à vontade. Ó, vou deixar você cortar a música com a mão. Vamos ver. Aí sim, dona Patrícia. Essa é a Patrícia Pimentel. Quantos anos você tem, Patrícia? 37. Você foi presidente das nossas empresas, eu nem sabia quantos anos você tinha. Nasci no mesmo ano que você, 87. Ah, então você vai fazer aniversário ainda. Vou fazer dia 29 de outubro. 29 de outubro. Patrícia Pimentel, como é que você me descobriu no mundo? Como é que você achou? Pablo, eu te encontrei na política. Foi? Na política em 2022. E eu vou te contar o porquê, uma história bem engraçada. Eu gostava muito, eu sou apaixonada por jornalismo, por comunicação, fui locutora em rádio, e eu sempre gostei da transmissão no dia. E aí eu vi você fazendo uma transmissão, estilo uma rede aí, que eu nem vou falar o nome. Aí eu falei, nossa, que cara ousado, ele criou a própria transmissão dele no canal do YouTube. E eu fiquei assistindo. E foi um dia, eu acredito que muito frustrante para muitos brasileiros, né? Aquela eleição de 2022. E o que mais me impactou e que eu comecei a te seguir, comecei a acompanhar você, foi a velocidade como você mudou o jogo mental. Enquanto a gente estava lá, todo mundo ainda estarrecido, agora você vai ser o governante da sua própria vida. Aí aquele dia que eu comecei a te seguir e nunca mais parei. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre essa exata fala aí, quando o gráfico de 2022 deu um X e o Lula acabou passando o Bolsonaro no finalzinho, né? Uhum. E aí eu falei, a partir de agora você vai virar o presidente da sua vida. Você lutou, fez o que tinha, só que tem gente que está doente até hoje. Nós estamos em 2025, tem gente passando mal até hoje por causa do resultado. Falta de desapego, falta de ressignificação, é um absurdo, né? Então você conheceu ali, naquele movimento. Eu te conheci aquele momento primeiro, a ousadia de fazer uma própria transmissão, que eu falei, ele é jornalista, ele é o quê? Que ele fez a própria transmissão. Acho que você transmitiu direto da plataforma, se eu não estiver enganado. Eu criei um jornalzinho lá, Sim. Uma doideira. Exatamente. E eu trabalhei em rádio há muito tempo, eu olhei aquilo e eu falei, nossa, gostei disso aqui. Mas aí, fora isso, o que me impactou foi a velocidade que você mudou a energia emocional. Aquilo eu falei, se eu me carrego alguma coisa, eu preciso do que ele carrega. E o que é a sua experiência com o rádio? Eu trabalhei desde pequenininha, eu participei de um concurso para ser locutora de uma rádio FM na época, acho que eu tinha uns 7 anos de idade. E eu tenho uma história muito parecida com a dos filhos de Francisco. Eu comprava as fichas, dava faxina, ganhava R$2 por cada faxina, e eu comprava a Como ficha. Como assim, R$2? Eu comecei a dar faxina na casa das professoras que eu estudava. Sério? E eu ganhava R$2. Aí eu lembro que eu pegava, quando meu pai não me tomava esse dinheiro, porque meu pai era alcoólatra, e quando eu chegava em casa ele pegava esse dinheiro e às vezes ainda me batia, quando eu conseguia, o dia que eu conseguia ficar, eu pegava o dinheiro, comprava ficha, e ia no orelhão e ficava ligando na rádio e votando em mim mesmo para eu ganhar um concurso de locutora. E aí depois que eu ganhei, depois dessa rádio eu trabalhei em outras 3. E eu sou apaixonada por comunicação desde essa época. Eu acredito em levar uma mensagem. Eu tinha um sonho de ir para um jornal grande de uma rede de TV, mas depois eu descobri que, na verdade, não é sobre dar notícias terrenas nem notícias de desgraça, mas é sobre você entregar a maior notícia de todas, que é as boas novas. Uau! E esse tempo que você trabalhou no rádio, o que é que você aprendeu? O que agregou? Assim, que você trabalhando ali, você falou, cara, isso aqui eu quero seguir como estilo de vida. Pablo, eu acredito que primeiro foi o quanto que eu tive que me superar desde aquele momento. Porque só trabalhava homens na rádio, a maioria era homens, só tinha eu e mais uma. E a gente vendia os comerciais da rádio. E eu lembro que num sol escaldante de 38 graus, eu batia em comércio por comércio, lá na minha cidadezinha pequena, em Conceição do Coité, para vender os comerciais. Então, desde ali eu aprendi que a rádio não era só você levar notícia, mas era sobre empreendedorismo, era sobre venda, era sobre você divulgar os produtos das pessoas. E eu acho que ali eu fui marcada por uma fase que meu pai, como ele era alcoólatra e a gente passava muita fome, quando eu comecei a trabalhar na rádio... Passava fome mesmo? Muita. Eu lembro que a gente comia quando tinha mamão verde cozido.
Eu já passei 5 dias, quando era criança, com fome. Porque meu pai bebia, saía de casa, às vezes demorava 8 dias, 15 dias, um mês, sem voltar. E era só você, ele e as crianças ou tinha sua mãe também? Meu pai, minha mãe e 5 filhos. Eu sou a filha 03. E quando eu comecei a trabalhar na rádio, eu fui morar sozinha. Eu fui morar sozinha e eu devia ter uns 8 para 9 anos de idade, Pablo. Eu brinco que a Bahia é um outro país, não é Brasil. E acontecem coisas que poucas pessoas sabem. E eu lembro que eu aluguei uma casa, eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Eu pagava R$50 de aluguel na casa. E eu fui morar nessa casa. Por quê, Pablo? Porque o meu pai chegava todo dia bêbado. Aí ele pegava uma espingarda, ele ficava dando tiro no quintal de casa. E toda vez meu coração acelerava. Eu achava que eu ia morrer e que ele ia atirar nos meus irmãos e na minha mãe. Então, meu primeiro objetivo, meu primeiro grande objetivo de vida foi sair da minha casa. E aí, acredito que 8 para 9 anos de idade, eu fui morar sozinha, pagando meu próprio aluguel. 8 com 9 anos? Imagina a idade do Benjamin, mais novo que o Benjamin. Eu saí para morar fora de casa e ainda levei a minha irmã mais nova, que tinha 5 anos. Como assim? Explica isso aí. Eu lembro até hoje a casa. Eu fui conversar com o dono da casa. Eu expliquei para ele que eu trabalhava na rádio como locutora e que eu precisava sair de casa por causa do meu pai. E eu perguntei para ele se ele podia me alugar a casa. E eu lembro que ele alugou. Eu já voltei nessa casa várias vezes. Já fiz vídeos, fotos. E quando eu cheguei nessa casa não tinha nada, Pablo. Não tinha móveis. Eu lembro até hoje de eu dormindo num tapete com a minha irmã. E eu fui numa loja de R$1. Comprei um copinho plástico. Comprei um Nescafé. E à noite, a gente fez um Nescafé preto sem nada. E eu tomei, eu e a minha irmã. A gente não tinha cobertor, a gente se grudou as duas juntinhas, eu e a Sara, e a gente dormiu nessa casa. E daí em diante, eu decidi que eu nunca mais voltaria para casa dos meus pais e que eu nunca mais iria apanhar mais do meu pai quando ele bebesse. Então eu saí de casa, eu tinha de 8 para 9 anos. E sua mãe? A minha mãe tinha 5 filhos, então ela apanhava muito do meu pai também quando a gente era criança, então ela não tinha muito palavra de... Inclusive, Pablo, foi no método IP que eu descobri que eu tinha um bloqueio gigantesco com a minha mãe. Eu achava que o meu problema era o meu pai. Depois eu descobri que o meu problema com a minha mãe, porque o desejo maior do meu coração era que a minha mãe se separasse do meu pai. Porque meu pai batia nela, batia na gente e ela não fazia nada. Então eu cresci não desejando ser minha mãe, eu cresci desejando ser meu pai. Por isso que veio a energia forte masculina e por isso que eu procurei casar com o quê? Com um homem parecido com meu pai. Eu falava, Pablo... Mas você não voltou mais? Você não voltei nunca mais. Eu nunca acreditei em reencarnação, mas eu lembro que eu falava assim, se existir outras vidas, numa próxima vida eu quero ser homem. Porque para mim ser homem era motivo de mandar, de ser autoritário, de bater, de agredir e ficar impune. E sua mãe está como agora? Minha mãe, ela continua casada com meu pai há 40 anos, moram em casas separadas. Meu pai, graças a Deus, parou de beber. E a minha mãe está em paz, graças a Deus. Até uma velhice em paz. E uma das coisas que eu vim embora para São Paulo foi porque o meu maior sonho, eu falei assim, eu vou trabalhar, eu vou dar uma casa para minha mãe e nunca mais a minha mãe vai passar pelo que ela passa. Então, eu sempre achei, e aí tem um outro código, Pablo, que eu sempre tive no passado, um lado de vitimismo, porque eu achava minha mãe uma coitada, eu achava minha mãe uma machucada, e aí o que eu fazia? Eu queria proteger minha mãe. E aí, todas as vezes que alguém era injusto comigo, eu sou 50% da minha mãe, só que eu descobri isso depois. Então, eu também me colocava nesse lugar, de quem foi agredida, de quem foi machucada, de quem apanhou, de quem levou um prato de comida na cara. Meu pai chegava bêbado, Pablo. Ele pegava o prato de comida e jogava na cara da minha mãe. Eu tenho uma cena na minha cabeça e eu quero falar talvez com quem já passou isso. Meu pai chegou em casa um dia, minha casa, sabe o que é fogão de lenha? Sabe? Claro, eu sou de Goiás, da roça, sou fazendeiro. Na minha casa, a gente morava numa casa de farinha. Você sabe o que é casa de farinha? Aí também não, isso é só na Bahia. Casa de farinha é onde produz a farinha. E quando eu morava num distrito, quando nós mudamos para Coité, nós morávamos nessa casa de farinha. E essa casa de farinha não tinha nada. Eu brinco que aquela música era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha banheiro, não tinha nada, mas tinha um fogão de lenha. E aí meu pai, um dia, bêbado, pegou a cabeça da minha mãe, colocou dentro da trempe do fogão. E nós estávamos em 5. Quem que saiu correndo para puxar meu pai? Eu. E aí meu pai, sabe o que é coisa da Bahia? Sabe o que é machucador de feijão? Você rebola, tem uma madeira com prego e você pega e mexe o feijão assim, para quem não tem liquidificador, e faz do feijão um caldo. Minha mãe catou um machucador de feijão e tacou na cabeça do meu pai e o sangue desceu na hora. Então, são cenas da minha infância, Pablo, que eu sempre falo assim, ó, se as pessoas soubessem a infância
que o adulto teve, ele nunca julgaria o adulto. Porque, às vezes, é um adulto machucado e ferido, porque na criança ele foi machucado. Às vezes não, né, Patrícia? De tanta experiência que a gente tem no MedDP, todo mundo tem treta. Todo mundo. Várias coisas que não fluem. Por que pessoas não são liberadas a prosperar? Porque elas têm problema lá na infância, a infância travou elas, e elas ficam adultas no RG, na carcaça, mas o emocional continua preso. Igual, quando você chegou, eu lembro que seu estado emocional não era bom. Que jeito você chegou aqui nesse ambiente? Pablo, como eu tive uma infância destruída, eu cresci uma mulher também muito machucada. E aí eu não busquei um marido, eu busquei o pai que eu nunca tive. E, consequentemente, eu tive 2 divórcios. E 2 divórcios, para quem, por exemplo, tem uma vida dentro de igreja, é algo, digamos que meio escandaloso, meio complicado. Então, quando eu tive meu 2º divórcio, eu entrei numa depressão profunda. Depressão, ansiedade e ataque de pânico. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei para Deus, Deus, eu não dou mais conta de ficar aqui. E eu quero que o Senhor me leve. Eu nunca vou esquecer dessa oração. Eu nunca jamais teria coragem de mexer com a criação de Deus, né? Eu jamais teria coragem de fazer algo. Mas eu falei, Deus, para mim chega, eu não quero mais. E aí foi quando eu comecei a te assistir, porque o meu 2º divórcio foi em 2021. E eu te conheci em 2022. Então eu já estava mais de 1 ano sofrendo de uma depressão profunda. E aí quando eu comecei a te assistir, e eu comecei pelo YouTube, eu comecei como uma telespectadora, e ouvindo as palestras, eu vi uma luz no fim do túnel. E quando eu olhei para você, Pablo, eu falei, tem alguma coisa que ele carrega do reino que eu preciso. Mal sabia que eu precisava curar minha alma, que eu precisava me libertar da religiosidade, que eu precisava me libertar do vitimismo, da escassez, do merecimento e tantas outras coisas. Então eu cheguei aqui e uma pergunta que você me fez, Pablo, o que seria da Patrícia se não tivesse encontrado o Pablo? Eu acredito literalmente que eu não estaria mais aqui. Porque eu estava numa depressão tão profunda que talvez se Deus não fizesse, talvez eu tivesse feito alguma coisa com as minhas próprias mãos. E o que mudou? Porque aí você veio, eu te vi várias vezes na palestra, e lembro, e até falei para alguém, ela vai andar com a gente, essa mulher aí. Que eu lembro você falando negócio de Tony Robbins e tal, e o jeito de você fazer a pergunta, eu falei, ó, presta atenção, que ela vai andar. Mas o que foi que tirou essa depressão? O que foi a virada? Eu tenho certeza que a grande virada, Pablo, foi cada decisão que eu fui tomando. Mesmo muito machucada, e mesmo meu cérebro, porque quando você tem uma infância machucada, o seu cérebro é como se ele fosse o seu pior inimigo. Então, mesmo meu cérebro dizendo que eu não ia dar conta, que eu já tinha caminhado com Tony Robbins, que já tinha acontecido tantas coisas, meu cérebro olhava para o meu passado e trazia tudo, falava assim, você já foi para o Tony, e aí você está em depressão de novo, ou seja, não vai adiantar. Mas eu olhava para cada programa que você lançava, para cada nível, e eu tomava a decisão de ir. Então, por exemplo, eu vi na palestra, você lançou o SPR, das 40 chaves. O meu cérebro dizia para não ir, mas o meu coração, a minha alma, toda vez acelerava, a batata da minha perna tremia, a minha barriga dava aquele gelo. E aí, toda vez que o coração acelera, a barriga dá um gelo e a perna treme, eu aprendi que é sinal que você tem que decidir. Então, mesmo sem condição, eu decidi. Então, cada decisão que eu fui tomando de me levar para um próximo nível, eu acredito que foi essa a principal virada de chave. Mas a depressão, acho que ela não curou dessa... Deve ter alguma coisa assim, ó, porque a depressão é a pessoa ficar presa no passado. Ou passado de glória, que não tem mais, ou alguma merda que a pessoa fez ou viveu. Aonde que foi assim, ó? Que aí você falou, cara, a partir de agora eu solto. Porque a depressão é um vagão que a pessoa carrega de forma inútil. Ela tem que soltar o pino e dar tchau pro vagão. Fala, você vai ter que ir embora. A locomotiva continua. O que foi o momento que você sentiu, eu estou saindo dessa... Ou eu soltei o pino do vagão e ele vai sair agora, vai desconectar da locomotiva? Pablo, eu tinha uma vida muito ruim, muito ruim. E daí eu estudei, fiz faculdade, fui caminhar com o Tony Robbins durante 8 anos. Eu sempre... 8 anos? 8 anos. Eu acredito que umas 10 formações do Tony. Eu acompanhei ele em Londres, em New Jersey, em Palm Beach, e eu acompanhei ele no mundo. Só que daí chegou um momento que, pelo meu divórcio, o divórcio foi o que instalou a depressão. Porque aí eu consegui uma vida muito boa, financeiramente, de viagens e tudo mais, de andar de helicóptero, de jato particular e tudo mais. E quando eu percebi que tudo aquilo que eu vivia tinha desmoronado, foi aí que eu caí. Então, para quem nunca viveu uma vida, digamos que boa,
e aí você vive e de uma hora para outra tudo acaba, eu acredito que esse foi o gatilho para eu iniciar. Como que eu saí? Eu lembro, Pablo, de uma palestra que a filha da Ana Ferraz fez uma pergunta e você falou que como superar um ex. E aí você falou, é só você crescer e entender que você é maior que ele. Você só está ainda desse jeito porque você se acha menor. Aquela resposta foi o pino da granada. Eu falei assim, opa, calma aí. Tipo, é só eu crescer e entender que a minha vida não acabou ali e que eu, crescendo, eu posso ser melhor. E teve um outro episódio também, que foi depois que eu entrei no conselheiro, que a gente foi para um jantar, um almoço na sua casa. E aí lá sentou você, a Carol, e eu sentei. E eu lembro que eu te fiz uma pergunta. Eu falei assim, Pablo, como eu reconstruo a minha vida sentimental? E ali eu ainda estava na depressão, eu já estava melhor, mas eu não tinha saído. Eu ainda estava com um pezinho lá. Na verdade, esse estado pensa nessa imagem. Uma locomotiva com alguns vagões que são importantes na sua vida. A depressão é um vagão bem pesado, de pedra, que está lá puxando, arrancando força da locomotiva. Quando você falou, aquela primeira coisa é quando você fala, cara, eu vou lá nesse último vagão. Aí você fala, cara, comecei a melhorar, é porque você soltou o pino, só que o vagão não sai. Ele precisa de trepidação, ele precisa de um solavanco, sabe, para soltar. E depois que solta, aí é progressivo, é muito rápido. E aí você foi lá, o que aconteceu no jantar? Eu te fiz a pergunta, como construir a minha vida sentimental? Por quê? Quando eu cheguei aqui no ecossistema, Pablo, eu aprendi muito sobre família. O ecossistema do Pablo e da Carol é um ecossistema de famílias. Só que eu vim de uma família disfuncional. Por exemplo, você tem um livro, se eu não me engano, que é a base de tudo. E a família é a base. E eu sempre me perguntava para Deus, cadê minha base? Se meu pai era alcoólatra, minha mãe, até então, para mim, era fraca, que aguentou tudo do meu pai e não tomou nenhuma decisão. Então, eu sempre achava que eu não tinha uma base. E tudo aquilo foi acumulando. Então, eu acredito que aí, naquele dia, eu na sua casa, vendo os seus filhos e vendo de perto que existe uma família próspera, que tem filhos e que é feliz, eu consegui ver nos olhos da alma da Carol e da sua família que existem famílias prósperas. E eu acho que eu nunca tive acesso a uma família. Eu lembro que eu entrei na sua casa e eu senti que eu estava entrando num portal. E eu sabia que aquele dia eu ia ser curada. Eu lembro que eu cheguei, eu tirei o meu sapato, eu fui lá na sua grama, eu pisei naquela grama, eu fiz o boot e eu falei assim, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, é porque essa casa carrega uma cura. E aquele dia foi um marco para mim. Por quê? Porque eu te fiz a pergunta e você me deu uma resposta que eu odiei no primeiro momento. O que eu falei? Eu odiei. Você falou assim para mim que uma mulher divorciada era como uma ação em baixa. Eu nunca vou esquecer essa resposta. Nunca. Aí você falou assim, mas calma, porque uma ação que hoje está em baixa, amanhã pode estar em alta. E aí o que você tem que fazer? Aí você falou para mim, eu vou te dar um conselho como se eu te desse para a Isabela. Aí depois você corrigiu, mas a Isabela nunca vai passar por isso porque eu não vou deixar. Você ainda falou desse jeito. E aí você falou, Patrícia, agora é hora de você focar em você crescer a sua energia. Você vai crescer a sua energia, porque agora, do jeito que você está, você vai atrair uma pessoa na mesma energia que você. Então é o seguinte, não preocupa em reconstruir agora, preocupa em se reconstruir. E ali eu falei, agora eu tiro esse pino da granada aí, eu tiro esse pino do vagão e vou. Essa expressão que eu usei é um apelo emocional, né? Não é adjetivando a pessoa. Né? Minha mãe, meus pais, meus irmãos, tudo divorciado. Mas é um apelo emocional. Se você fala para a pessoa, por exemplo, que ela está acima do peso, que ela vai morrer, ela não acredita. Mas um dia eu li um livro, acho que o escritor chama Roy Gray, um negócio assim. O livro chama A Força Mágica do Apelo Emocional. E aí o médico falando, você vai morrer, porque você está acima do peso, se tiver com mais de 94 centímetros de circunferência na barriga, isso tem um risco alto, né, risco cardiológico, nada mudava o cara. Aí o cara falou assim para ele, um apelo emocional. Foi por isso que você ficou com raiva. O apelo emocional foi, você é o elefante mais elegante que eu conheço. Você acredita que, sabendo que ia morrer, não mudou nada. Mas quando o médico usou um apelo emocional, aquilo irritou ele tanto que ele emagreceu. Quando você ouviu aquilo sobre a ação, ser uma ação, a ação baixa, todo mundo vem doido querendo comprar, né? Mas quem que compra? Quem está com pouco recurso. Você tem que fazer a ação valer mais. Foi o que você fez. E deu certo. Deu certo. Você tem investido tanto nisso, que aí você arrumou outro problema. Não tem tanta disponibilidade de homem com esse perfil.
é uma questão de frequência. Então, depois ali que você passou na minha casa, você era mentorada, né? Hoje a gente é sócio e a Patrícia ela é titular da plataforma de Israel. Isso é muito forte. O que é que você percebe que, em poucas palavras, a pessoa que está assistindo a gente, depressiva, o que ela tem que fazer? Já que você conseguiu vencer a depressão, o que você acha que a pessoa que está assistindo ela deveria fazer? Ela tem que conectar com alguém que vai tirar ela de lá. Aquele último exercício que você fez, acho que na reunião de plays, que estava todo mundo grudado, e alguém tinha que tirar. Você não dá conta. Pablo, eu não dava conta de sair daquela situação. Por mais que eu já tivesse feito Tony Robbins, por mais que eu fosse pastora, por mais que eu lesse a Bíblia, eu não conseguia. Era como se eu estivesse numa areia movediça. Eu não conseguia sair daquele lugar. Você que está assistindo, existem coisas que você não dá conta de sair. Não sai e não vai sair. Alguém vai ter que tirar. Vou explicar. Tem coisas que são potestades, tem coisas que são trabalhos espirituais, tem coisas que você sozinho não vai conseguir sair porque você não para de comer errado igual você come, você está viciado em dormir errado, você está viciado em comer açúcar. Aí a pessoa fala, não, mas eu dou conta. Eu acho muito improvável. Por que a gente tem que abrir a boca e falar? Por que a gente tem que se posicionar? Pelo simples fato de que uma fala de uma pessoa já não é você sozinho mais. Uma fala que entra no seu coração muda tudo. Ver alguém, por exemplo, às vezes que está numa situação pior que a sua, fazendo algo impressionante, faz de você alguém que acredita e você fala, então eu vou sair. Então, se você está assistindo e você está nisso, eu quero te falar. As pessoas estão falando, né, que depressão e ansiedade são as doenças desse século. Isso sempre existiu, só que nunca na proporção de hoje. Você está com o celular na mão e você está, por exemplo, qualquer coisa que você for positivo hoje no Brasil, você prosperou, já vão bater em você. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O que você vai ter? Você vai ter uma crise de ansiedade. Se você para de ficar alimentando seu sistema dopaminérgico, que é aquelas notificações de WhatsApp, de Instagram, seu cérebro já está comprometido também. Ele fica doido querendo novidade. Dopamina é novidade. E se você teve glória no passado e não tem agora, você viu o caso que ela contou. Glória do passado. Viveu uma vida muito boa, de jato, de helicóptero, de não sei o quê. A vida foi interrompida. O cérebro fala, não quero. Está batendo bumbo aí, amigo? Corta o bumbo aí que está batendo o pé no bumbo ali. Não, você não? Bate o pé no bumbo. Então tem alguma coisa alienígena aí batendo. Tem alguma coisa batendo aí. Corta todo, só deixa o meu microfone da Patrícia que vai dar certinho. Esse lance da glória passada, que é o seu caso, a glória passada pode ter juntado também com a merda que você fez, talvez. Se junta e fica mais potente ainda a depressão. Como que faz para sair? Eu vou te falar, é 99% de precisão. Não sai sozinho. Precisa de ajuda. E por que nós estamos discutindo isso? Porque qualquer um pode entrar nesse caminho e qualquer um pode sair desse negócio do jeito que entrou. Só que vai ser com a ajuda de outra pessoa. Ô, Patrícia, você falou aí que era pastora. Como é que começou esse negócio de pastora? Pablo, eu sempre fui apaixonada pela palavra. E se um dia fizesse uma pergunta assim para mim, Pablo, o que você mais se arrepende na vida? Eu me arrependo de todos os dias que eu não alimentei da palavra. Então eu sempre tive o desejo no meu coração de falar da palavra, de pregar a palavra, mas mais do que falar e pregar é de viver a palavra. Então eu sempre amei o ambiente de igreja, eu sempre amei congregar. Então eu fui construindo uma jornada dentro da igreja, sendo líderes de jovens, líderes de coreografias. Então, como eu trabalhei com comunicação, fazendo várias coisas de comunicação dentro da igreja, e acabou que foi natural. Um dia eu fui ungida pastora e eu viajava o Brasil inteiro pregando, já preguei fora do Brasil e tudo mais. Mas eu não entendi o que era ser alienada. Eu não entendia o que era viver dentro de uma bolha. Eu não entendia o que era religiosidade. E aí eu descobri, muito depois, Pablo, que, na verdade, eu não tinha um relacionamento puro e genuíno com Deus. Eu tinha uma religião. Prova disso é os meus casamentos. Se eu fosse convertida de verdade, eu não teria casado do jeito que eu casei as 2 vezes. Se eu tivesse sido curada na minha alma, eu não teria
casado as 2 vezes do jeito que eu casei. Então, esse ambiente foi um ambiente que me fez crescer muito. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, mas também foi um ambiente que me limitou muito. Tipo, eu não sei se pode falar isso, e se você quiser depois a gente corta, mas no momento onde eu mais precisei foi o momento onde eu fui mais rejeitada. O momento que eu divorciei, o momento que eu precisava ser acolhida, foi o momento que eu mais fui exposta. Rejeitada. E aí bateu todas as feridas do passado, de novo. Qual que foi a virada de chave? Quando você entrou eu lembro de estar passando ali no salão principal lá da plataforma, e eu te vi e você falando que ficava viajando, né? Você viajava o tempo inteiro dando palestra e tal. E o que foi que aconteceu naquela conversa que você mudou o jogo ali, que eu vi que você não viajou mais para ir atrás de dar palestra e tudo? O que aconteceu? Pablo, eu acredito plenamente que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida não é uma única coisa, é um acúmulo de coisas. Então, eu fiz muitos métodos IPs, eu vi você falar muito sobre alienação. Minha matéria favorita do método IP era alienação. Mas eu acredito que o que virou a chave foi o dia que eu descobri que eu não sou, obrigada a salvar ninguém. E na minha cabeça, quando eu estava na igreja, eu tinha que ter número de convertido, eu tinha que ter número de salva, eu tinha que ter número de batismo. E, na verdade, eu só preciso pregar o evangelho. Eu só preciso ser exemplo, eu só preciso ser testemunha. Então, eu queria viajar o Brasil inteiro, eu queria viajar o mundo inteiro. Então, conforme eu fui tendo mais clareza da palavra e mais entendimento e revelação, eu entendi que eu não precisava viver a vida que eu estava vivendo e nem ser alienada do jeito que eu era. O que nesse último ano, o ano de 2025, o que mais mudou a sua vida? O que mais mudou a sua cabeça nesse ano? As experiências. Pablo, é engraçado como o ambiente que você está muda tudo. Eu jamais teria ido viajar para a Tanzânia talvez se eu estivesse em outro lugar que não aqui. Eu nunca tinha pensado em fazer uma maratona. Depois que eu entrei no ecossistema, eu fiz 3 maratonas. Eu nunca tinha pensado em fazer um triatlo. Eu acredito que o que mais mudou na minha história no último ano foi a quantidade de experiências e de desafios que eu me propus a viver. Mesmo sem condição, mas tendo decisões, tendo capacidade geradora de riqueza, desenvolvendo essa capacidade geradora de riqueza e indo. Eu acredito que a palavra é indo. Eu fui. E isso me fez crescer absurdamente. Eu olho para a Patrícia de um ano atrás e eu não reconheço. Quantas viagens internacionais você fez? 15 viagens internacionais esse ano. Esse ano? Esse ano. Eu estou indo agora para Dubai, a gente vai fazer o método IP em Dubai, e a gente vai para Israel dia 1º de novembro. Eu vou finalizar até novembro com 17. Eu acredito que dá para chegar nas 20 até o final do ano. Eu vou fazer 30 esse ano. Já fiz 25. O que é seu maior sonho? Pablo, primeiro eu quero te agradecer, porque eu assisti muitos Marçal Talks, muitos. E eu desejei no meu coração de estar aqui e ser entrevistada por você. E é o que diz lá no Salmo 37, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, eu acredito que hoje, um dos meus maiores desafios agora, que está gelando a minha barriga, é ir para Israel e construir uma história nova lá. Eu confesso a você que, apesar de eu amar Israel, eu amar aquele povo, eu não acordei um dia e falei assim, eu vou mudar para Israel. Isso não aconteceu. Mas eu entendi o chamado, eu entendi a energia que foi gerada e eu entendi que eu tenho que ir. E agora eu estou indo dia 1º de novembro e eu fico em Israel e não sei por quanto tempo. Até o dia que eu receber uma outra direção. Então, eu acredito que meu maior desafio hoje, que gela a minha barriga... Agora, eu quero falar outra coisa, Pablo. Você fala assim, toma decisões difíceis que gelem a barriga. Eu queria te perguntar, como não viver gelando a barriga? Porque se tem uma coisa que eu tenho vivido é com a barriga gelada. No último ano, o que mais vivi foi ter uma barriga gelada. É porque você vai investir no seu crescimento. O que todo mundo quer, na verdade? Todo mundo quer ganhar um pouquinho de dinheiro para ter uma reserva para falar, nossa, agora está tudo bem. E você seguiu exatamente o conselho que eu dou para todo mundo que explode. Você foi pegando tudo que você foi ganhando e comprando experiência, comprando acesso, comprando esses desafios, comprando. Aí tem gente que está, talvez, até tenha chegado junto com você nesse ecossistema, falou, não, eu prefiro ter uma reservinha, só que não tem nada do que você construiu até agora, não chegou em lugar nenhum. Ela pode até ter a reservinha dela, só que você vai lembrar de uma frase que eu já vi você anotando, que você foi uma das pessoas que mais anotou o que eu disse até hoje. Dinheiro guardado não conta história. Uau. Dinheiro guardado não conta história. As pessoas, elas podem ter a reserva? Claro. Só que a luta não é para ter uma reserva para você ser um frouxo na vida.
A luta vai fazer você valer mais. Vai fazer você ler o mundo diferente. Vai tirar a sua distância em quilômetros da realidade, que é diminuir o grau de ignorância. Vai tirar, por exemplo, você falou que entrando na minha casa viu com seus olhos que tinha uma família rica e poderosa, feliz. Muita gente tem essa experiência, né, de estar ou viajando com a gente ou estando perto. Fala, mano, vocês são felizes de verdade. Vários homens falam, cara, você trata a sua esposa melhor que eu trato a minha. Eu preciso de aprender, eu reconheço. Então, assim, o fato de você ter comprado esses acessos, vivido essas experiências, te colocou tipo uns 50 anos na frente de quem escolheu esconder um pouco de dinheiro. E o segredo está nisso. Aí você fala, que hora? Mas que hora que vai sim virar o terror? Na hora que você multiplicar a gestão, na hora de você multiplicar o povo. Que os verdadeiros ricos, eles têm múltiplas pessoas fazendo o que ele deveria estar fazendo. Então, ele não se obriga mais a fazer e põe outras pessoas para fazer. Eu vou abrir para as pessoas na plateia para te fazer pergunta. Já prepara aí o microfone para quem quiser fazer pergunta para a Patrícia. Antes, você vai direto no como, você faz pergunta para mim agora. Vai lá. Opa, Pablo, se você estivesse no meu lugar, como você faria agora indo para Israel? Eu iria manter uma ponte de Israel com o Brasil. Eu iria abrir outra ponte com os Estados Unidos, outra ponte com a Europa, seja Portugal, olhando para onde tem as plataformas mais fortes, nossa, né? Eu iria criar tipo uns 3 produtos no digital, inclusive é um desafio que eu te faço, de você, como você é muito fera na comunicação, você já fez quantos eventos de comunicação? Comunicação fiz 14, vou fazer o 15 agora, dia 26 de outubro, aqui nesse auditório. Então, a parada que você tem, que é muito forte de comunicar, e você dá conta de destravar os outros, que é o mais importante. Vocês estão assistindo? Não é conteúdo que destrava. O destrava é emocional. A pessoa que não carrega as chaves, a Patrícia tem essas chaves. Quantos métodos IPs você já fez? 29. 29 métodos IPs. Você pode pegar que todas as pessoas que estão muito próximas a mim ou que foram líderes de grandes empresas nossas, elas têm assim, ó, 50 métodos IP, 40, 35, 29, são as pessoas que mais prosperam. Aí você fala, tem que fazer isso tanto? Não, é de tanto ficar ouvindo, não tem como falhar na cabeça. Eu fico com compaixão de quem nunca foi. Quem foi uma vez, tomou uma guinada na vida, mas quem vive isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, vira uma coisa, uma linha de comando no cérebro que não tem como dar errado. Então, esse é um desafio que eu te dou. Mesmo morando em Israel, treine esse povo é seu, o povo brasileiro. Então, muita gente não entendeu até hoje que a gente construiu um grupo empresarial multibilionário embasado em uma habilidade de uma pessoa. Comunicação. Uau. Se você tirar a comunicação da minha vida, eu não teria fechado milhões e milhões e milhões em contratos. Eu não teria feito grandes negócios, eu não teria convencido grandes pessoas a trabalhar comigo, eu não teria atraído milhões de alunos, eu não teria atraído esse tanto de coisa. Quem é que assistiu o Marçal contra os 30 lá? Alguém assistiu? É impressionante ver, eu também fico impressionado, eu também assisto. Eu fico olhando e falo, mas como é que você não deu um tapa na cara desse homem? Nossa, mas como é que você não voou nesse cara? E lá na hora, cara, eu fico com compaixão da pessoa. Mas depois de assistir, eu falo, cara, como é que você não está nem tremendo a perna? O que é isso? Né? Que você está... Na hora, minha alma conecta com a alma da pessoa e eu não quero convencer ela, eu quero fluir dentro da alma dela. E às vezes eu fico lá dando corda para a pessoa, tipo o ateu. Eu fiquei pensando, mas por que você não cortou ele em 5 segundos? Porque eu estava deixando ele falar com a boca dele, o que Deus quer. Como que um ateu fica falando sobre Deus daquele jeito? Não, porque Deus não quer que você seja rico, porque Deus isso. Mas você não é ateu, o que isso tem a ver com Deus? E o cara está ali pregando, não, porque é melhor ser franciscano, porque Jesus, não sei o quê, E eu falo, vai, alminha, vai, se liberta. Você tem um bloqueiozinho, solta para todo mundo ver. Eu vejo que é uma grande oportunidade, sabe? Você indo para Israel, de fazer uma ponte, você levar muita gente para lá. Eu não sei você, mas até hoje, de todos, eu conheço o mundo inteiro praticamente. Nunca houve e dificilmente haverá uma viagem igual para Israel.
Não existe para mim também, é a melhor viagem da minha vida. Você já foi mais vezes que eu, inclusive. Eu fui 6 vezes, essa é a 7ª. Não. Eu já fui em Israel e eu vou te contar o segredo. Essa é a minha 3ª. Eu nunca fui transformado em lugar nenhum do planeta, nem dentro do meu próprio país, mais do que eu fui transformado lá dentro. O meu tempo de permanência dentro do Brasil não se compara perto do que acontece comigo toda vez que eu piso lá. Eu vou a 3ª vez. Marcelo, mas por quê? É simples. Você pega a Bíblia e estuda 100 dias. Você fica um dia em Israel olhando as coisas, é a mesma coisa de 100 dias de Bíblia. Então, se você ficar lá 10 dias, nós estamos falando de 1000. 1000. Se você pegar, é como se você ficasse 3 anos deitado em cima da Bíblia. Em 10 dias, dá o mesmo resultado. Só tem um problema. Não é só o conhecimento, é se libertar de um tanto de fé que você não precisa. Por exemplo, você tem fé em alguma coisa. Quando você vai lá, você não tem fé mais, é um fato. Fé é a antessala do fato. E aí você sai de várias coisas que você precisa de crer para fato conclusivo. O que acontece quando o seu cérebro encontra um fato? Ele amadurece e enxerga outra coisa, o próximo nível de outro jeito. Olha que louco. O cérebro, depois que ele encontra um fato, ele começa a enxergar o próximo degrau diferente. Enquanto você só vive na crença com dinheiro, com Bíblia, com Deus, com a sua imagem, com tanto de coisa, você não consegue ver a parte de cima. Você fica ocupado ali. Na discussão que vocês assistiram lá do Pablo versus 30, você vê que a pessoa estava preocupada que eu, bilionário, preciso de saber quanto que está custando a gasolina. Nem vou no posto. Vários anos sem ir no posto de combustível. Aí você fala, mas tem que preocupar com o preço do arroz. Tem mesmo, eu fabrico arroz, então tem que preocupar com o preço que eu vou pôr no arroz. Entende ou não? Só que você fala, cara, mas não é assim, eu já fui pobre. A gente ficava só falando de preço. Ocupa a mente o tempo inteiro com preço. Ocupa a mente com desafio. Com experiência. Foi o que você fez desde quando você apareceu aqui. Quando você fez o MEDP, lembra a data? O primeiro foi em março de 2023. Março de 2023. Está preparado aí quem vai fazer a pergunta para a Patrícia? Cadê o microfone? O Pablo, e uma coisa muito importante de Israel também, sabe o que é? É você acessar a frequência. Uma coisa é você ler sobre o Getsemane, outra coisa é você estar no Getsemane. Uma coisa é você ler sobre o túmulo, outra coisa é você estar no túmulo onde Pedro chegou, onde tudo aconteceu. Então, acessar a frequência, aprender a estar no lugar e acessar a frequência do lugar, muda tudo. Muda tudo, mudou completamente minha cabeça. Vai vir uma pergunta lá, vai direto no como. Prepara. Boa tarde. Patrícia, nesse tempo que você ficou como presidente do grupo, liderando tudo isso, se eu não me engano, mais de 4, 5 ou 20 mil pessoas, se for contar quem está fora, qual foi o seu maior desafio e como que você superou ele? Por incrível que pareça, o meu maior desafio tem a ver com a comunicação. Porque todos os problemas, ou todos os desafios e as dificuldades que eu tinha, quando eu rastreava, eu chegava num único lugar, na falha ou na falta da comunicação. É alguém que não direcionou direito, que não teve clareza, que não disse o que exatamente era que tinha que ser feito. Então, tudo quando eu voltava, aí eu chegava e falava assim, ó, comunicação. Eu lembro que eu olhava o famoso problema de comunicação. Ô, Pablo, inclusive, os maiores problemas do mundo que tem hoje de guerra, a maioria são por problema territorial e também por questão de comunicação. Então, como que eu resolvi isso? Naquilo que é uma habilidade que eu desenvolvi durante todos esses anos. Esclarecendo o que precisava ser feito. E um outro segundo desafio, sabe o que é? É lidar com o ego do ser humano. O ego do ser humano, é por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda e a humildade precede a honra. Todas as vezes que eu tinha um grande desafio é porque em algum momento tinha um ego, tinha um orgulho lá instalado e que não deixava as coisas fluírem. Mas o Pablo me deu um grande conselho. E o conselho foi: conquiste as pessoas. O primeiro conselho foi conquiste, o segundo conselho foi treine. E foi exatamente isso que eu fiz. Conquistei e treinei. Então foi um período de muito crescimento e que eu honro muito. E nunca mais a minha vida vai ser a mesma, Pablo. Eu acessei um nível de frequência, de governo. E eu lembro de estar com você nas decisões e ver a forma como você tomava cada decisão. E você lembra que eu falava, né? Deus, eu acesso essa mentalidade. Continua pensando, Pablo, mas eu não aceito nada menos do que isso. Estar ao lado de pessoas que têm uma mente de trilhões vai te levar para um próximo nível. Sempre. Só para vocês pegarem
a mente de vocês, ela deve ser sempre maior do que aquilo que você vive. Foi o que ela acabou de falar. Tem gente que fala, nossa, essa mente do Pablo é de milhões. Pelo amor de Deus. A mente não é nem de bi, é de tri. Você tem que pensar sempre na frequência de cima, porque se você não tiver uma mente que antecede o resultado, você não vai conseguir fazer as coisas. Põe na sua cabeça, a maioria de vocês talvez não são milionários, mas a sua mente tem que ser. Você tem que pensar assim, não concordo. Pega Provérbios 29, assim como a sua alma pensa, assim você é. O que eu posso fazer se for o Salomão que falou isso? Se você pensa de um jeito, a mente tem que vir primeiro do que tudo. Então o segredo é almático. Eu vi, dá um código aí, Patrícia, de comunicação, que você acha que todo mundo que está assistindo pode melhorar agora com uma dica sua de comunicação. Você que é uma eu ia falar mestre, mas o feminino de mestre é Mara. Primeiro, Pablo, uma das coisas que muda a vida é você entender que a sua essência é comunicar. Se você não está comunicando, é porque em algum momento você foi bloqueado, você foi travado. Mas quando nós nascemos a maioria chorando, o Pablo é exceção, porque o Pablo não nasceu chorando. Mas você nasce chorando, você comunica com a sua mãe através do choro. Mas não chorar é uma comunicação também. Não chorar também é preocupante. É preocupante. A criança que não chora, tendo a respiração pela primeira vez, eu não chorei nem o Miguel, meu filho que nasceu no carro também. Acho que como estava nascendo em movimento, a gente estava querendo entender o que estava acontecendo. Pablo, eu tenho o MDC, que é o Maestria da Comunicação, que é o meu evento, a minha imersão. Eu lembro que um dia eu pedi para Deus, eu falei, Deus, me dá algo que não tem na Terra ainda. Me dá algo que existe, mas ainda não foi feito o download. E aí, inclusive, na imersão, eu faço uma abertura onde eu levo as pessoas no momento do seu nascimento. Só que existe um momento anterior ao nascimento, que é quando a gente está no ventre das nossas mães durante 9 meses. Eu tenho uma cena, Pablo. É uma cena inesquecível, que é o Senhor me tecendo no ventre da minha mãe. O nosso pai e a nossa mãe nunca vai ter na vida a habilidade de construir um ser humano. O pai e a mãe fazem o quê? Eles coabitam. Só que nós fomos gerados, na verdade, foi na eternidade. Nós somos chamados na eternidade. Eu tenho uma cena de Deus me tecendo, foi depois que eu fui curada, e Deus fazendo cócega no meu pé. Ele me desenhando e ele fazendo cócega. Ele comunicando comigo. Durante 9 meses, você comunica, na verdade, com o seu Criador dentro do ventre da sua mãe. Então, na verdade, você já nasce comunicando, você já comunicava na eternidade. A sua essência é comunicar. Se você não comunica, se você não se expressa, se você não comunica a sua real identidade, se você não comunica o seu propósito, se você não comunica, é porque tem uma trava. E aí a trava, na maioria das vezes, está ligada ao orgulho, está ligada ao ego, está ligada a um problema, está ligado a um Pablo. Eu vou contar uma última coisa rapidinho aqui da minha infância, que eu quero que depois você me conte o que você entende, o que isso gerou na minha alma. Um dia eu estava brincando com a minha irmã. Meu pai chega bêbado, acha que a gente está brigando. Ele pega a minha cabeça e a da minha irmã e bate uma na outra. Eu lembro até hoje o zumbido que causou no nosso ouvido. Aquele dia causou um trauma na vida da minha irmã, que até hoje ela tem medos absurdos. Na época ela ficou anos saindo algo do nariz. Eu brinco que a minha cabeça era dura, que não aconteceu nada comigo. Mas, ou seja, se eu fosse olhar as coisas que o meu pai fez comigo na minha infância, eu não queria comunicar. Você me fez uma pergunta agora há pouco, falando assim, o que foi a comunicação na sua infância? E você falando, e eu fiquei aqui me perguntando, meu cérebro ficou caçando a resposta. Pablo, comunicação para mim é sinônimo de liberdade. Eu saí da casa dos meus pais quando eu comecei a trabalhar na rádio e eu encontrei na rádio, na maneira de me comunicar e me expressar, a liberdade. Eu lembro que o momento mais feliz da minha vida é quando eu estava na rádio, quando eu estava fazendo uma reportagem. E eu falava assim, ó, notícias de Conceição do Coité, Patrícia Pimentel, para o Jornal das 8. Olha isso. Então, o que é comunicar? O que é você expressar? Se você entender que você nasceu para comunicar, e aí agora eu quero fazer uma pergunta para você. Pablo, é possível você transbordar e ser pleno sem comunicar? A maioria das pessoas não consegue mover no mundo espiritual porque não sabe comunicar com o mundo espiritual. Comunicação é tudo. Um órgão, nós temos 78 órgãos no corpo. É um órgão comunicando com o outro. Sabe o que é câncer? Quando um órgão para de comunicar. Várias células. Na verdade, não é o órgão, são as células. Tem 3 tipos de células. As células novas, as antigas que consomem muita energia, as que estão sem eletrificação, elas param de comunicar. Aí elas começam a atacar o corpo. Olha o que é comunicação. Quando o corpo começa a ter células que não se comunicam, elas começam a atacar o corpo.
Gente que não sabe se comunicar com o mundo espiritual, não tem nada, não recebe nada que vem da eternidade, que a oração é uma comunicação. Mentalização é outro tipo de comunicação, é metafísica, é almática. Então, a comunicação é um negócio absurdo. Tem um negócio massa acontecendo agora no mundo não, na galáxia, né? O 3I Atlas, que é ninguém sabe se é um meteoro, o que é aquilo. É um negócio que está deslocando a 200 mil quilômetros por hora, tipo, sei lá, 60 quilômetros por segundo, é mais ou menos essa conta. E aí está deslocando de direção, está fazendo umas doideiras, está com gases, e aí a gente está na expectativa aí de ter alguém na espaçonave chegando. E o que é o loucura nossa? A gente chama isso de qualquer coisa. Vocês que estão aqui na plateia, vocês estão sabendo disso ou não? Quem está sabendo, levanta a mão, deixa eu ver. Vocês estão vendo o Rios todo dia, o TikTok está em dia, então. O nosso desespero é que a gente não sabe do que se trata. Mas na hora que começar a entrar, ela está passando perto de Marte hoje. Na hora que começar a passar perto do Sol, vai dar uma limpada nos gases, vai dar para ver. Aí eu fico imaginando, talvez nós vamos ver alguma coisa de 3 quilômetros de extensão. Se for uma espaçonave, é loucura. Imagina. Eu nem vou falar o que eu imagino o que é. Alguém fala, pelo amor de Deus. É só um pedaço de pedra com um joystick. Ô Pablo, qual que é a sua principal... Como que você comunica com Deus hoje? E o que você poderia dar de dica para as pessoas melhorarem ainda mais, intensificarem, terem intimidade com Deus através do coração? Coração. A comunicação com Deus não é com boca, é com o coração. Você fala para convencer seu ouvido, mas com Deus você fala com o coração, não precisa de abrir a boca. Imagina, você falar com o Criador do céu e da terra, você precisar de abrir a boca? Não precisa. Se ele falar com você também, seu coração vai sentir um fogo, ou então vai fechar, ou vai apertar. É tudo aqui, ó. O único órgão, primeiro, a primícia da criação. Patrícia, você vai olhar naquela câmera ali e você vai falar. Acho que tem uma pessoa ali com o microfone, vamos responder. Pode ir. Pode perguntar. Boa tarde, Patrícia. Como você soube separar a razão da emoção em várias decisões da sua vida que fez você destravar no seu sucesso, no seu estilo de vida e ter a liberdade que você tem hoje? Olha, por natureza, a mulher é mais emoção do que razão. Só que nos negócios, no business, não dá para você agir só com emoção. Mas, em todas as coisas, eu acredito que dá para você usar o coração. E você, principalmente, ter discernimento do Espírito Santo. Então, normalmente, quando eu estou diante de uma situação onde eu preciso decidir entre a razão e o coração, que não seja business, que não seja algo, falando especificamente do lado empresarial, o que eu costumo fazer? Eu faço uma mentalização. E eu crio na minha cabeça os dois cenários. Como que seria eu agindo com a emoção nesse cenário e como que seria eu agindo pela razão nesse cenário. E aí, de acordo com a paz que eu sinto, que a Bíblia diz, a paz de Deus seja o árbitro do teu coração. Se naquela decisão que eu mentalizei, seja ela com a razão ou a emoção, eu sentir paz, é a que eu vou. Muito bom. Patrícia Pimentel, da turma de 87. Olha naquela câmera e manda um recado para o mundo inteiro e mostra para essas pessoas. Primeiro, qual que é seu Instagram, Patrícia? @Patrícia Pimentel. @Patrícia Pimentel. Olha lá, segue a Patrícia, @Patrícia Pimentel, com 2 L's no final. Você vai seguir ela no Instagram e depois você vê lá no Instagram o MDC, você vai ver os eventos, as imersões que ela faz. Mas agora você vai dar um recado e a chance é que a comunicação que você vai fazer agora, todo mundo no planeta consegue ver. Cada um na sua língua. Que recado que você dá para as pessoas em relação àquilo que mais queima no seu coração sobre a comunicação? Fala naquela câmera lá. A comunicação mais importante que existe é a comunicação do coração. Mas se a sua alma estiver doente, como a minha estava, com depressão, com ansiedade, com ataque de pânico, com traumas do passado, você não vai conseguir comunicar com clareza e nem ter direção com o próprio Deus. Você não vai conseguir comunicar bem com você mesmo e automaticamente você não vai conseguir comunicar bem com o próximo. E eu tenho certeza que tudo que você venceu na sua vida, tudo que, por exemplo, eu venci a depressão, venci a ansiedade, venci o divórcio, tudo o que você venceu, você tem a pobreza. Venci a pobreza, venci o medo, venci a miséria. Tudo o que você venceu, você tem autoridade para ajudar, para transformar
outras milhares de pessoas. Nada do que você passou foi por acaso, não foi um acaso na sua vida. E cada uma dessas coisas que você venceu te gerou um certificado de autoridade. E tem milhares de pessoas esperando a hora que você vai abrir a boca e gerar cura e gerar vida. E eu pergunto para você agora, o que você vai fazer? Qual é a atitude, qual é a ação que você vai fazer para que você possa viver de fato o propósito que você foi chamado para viver? O que você vai fazer hoje para expressar a sua real identidade? Com quais pessoas você vai conectar? Quais os eventos que você vai participar? E qual é a experiência que você está disposto hoje a viver? E além de tudo isso, eu tenho uma coisa para dizer para você. A partir do momento que você alinhar a comunicação, corpo, alma e espírito, você vai acessar um nível de plenitude que, independente de quantos anos você viver na Terra, todos os dias, Pablo, eu deito na minha cama com uma certeza de que, se por algum motivo eu não acordar naquele dia, eu estou deitando sendo a mulher mais feliz do mundo, porque eu fui dormir vazia e eu fiz exatamente tudo que Deus tinha para mim naquele dia. Então, que o dia da sua partida seja o dia que você vai morrer vazio, porque você não guardou nada, você não estocou a glória de Deus, você não estocou nada do que está nas suas mãos disponível para você viver e você não viveu. Uma salva de palmas para a Patrícia Pimentel. Valeu, garoto. Chegou a hora. Vamos junto. Vamos tirar uma foto. Tirar a foto. Agora faz uma gracinha ali, ó. Bora, faz uma gracinha. Vai, Glenn. Tá na hora de você comunicar. Bora.